Hoje nós vamos estudar com vocês mais um texto do Evangelho de João que está falando sobre o julgamento de Jesus. Abra o Evangelho de João no capítulo 18. O Evangelho de João, capítulo 18. Antes de começar a leitura, quero orar mais uma vez com vocês. Pai querido que estás nos céus, uma Bíblia na mão. Ao abri-la, precisamos da tua direção, do Espírito Santo sendo derramado sobre mim e sobre os meus irmãos. Abre a nossa mente para compreendermos a mensagem que o Senhor tem para nós. Em nome de Jesus. Amém. Evangelho de João, capítulo 18. Aqui diz: Jesus é preso. Vamos ler a partir do verso 1. Depois de dizer isso, Jesus saiu juntamente com os seus discípulos para o outro lado do ribeiro de Cedron, onde havia um jardim, e aí entrou com eles. Judas, o traidor, também conhecia aquele lugar, porque Jesus muitas vezes havia se reunido ali com os seus discípulos. Judas acompanhou o ministério de Jesus por 3 anos e meio. Ele conhecia todos os lugares frequentados por Jesus. Ele fazia parte dos 12 apóstolos. E aqui ele sabia que Jesus estava ali neste jardim. Aqui diz: conhecia aquele lugar porque Jesus muitas vezes havia se reunido ali com os seus discípulos. Verso 3: tendo, pois, Judas recebido a escolta e alguns guardas da parte dos principais sacerdotes e fariseus, chegou a esse lugar com lanternas, tochas e armas. Judas se uniu com os inimigos de Jesus. Vocês já ouviram dizer que só amigo trai? Você não vê inimigo trair. Existe traição do inimigo? Não. Existe traição de quem? De amigo. E Judas era amigo. Ele vivia com Jesus por 3 anos. Comiam juntos. E, queridos, Judas, em vez de se unir com os 11 discípulos e Jesus, ele se uniu com quem? Diz aqui, olha, com os guardas da parte dos principais sacerdotes e fariseus. E chegou a esse lugar com lanternas, com tochas e armas, como se estivessem vindo prender um criminoso. Jesus estava todo dia pregando no templo, na cidade, nas ruas, e agora eles estavam vindo com lanternas, tochas e armas para prenderem Jesus. Verso 4: então Jesus, sabendo de tudo que ia acontecer com ele, adiantou-se e perguntou-lhes. Você entendeu o que este verso está dizendo? Verso 4: então Jesus, sabendo de tudo que ia acontecer com ele. Foi surpresa para Jesus ser preso? Não. Jesus, desde que nasceu de Maria, ele nasceu para morrer. A missão de Jesus na terra era uma missão contada, com seus dias, com seus anos contados, porque ele sabia que ele não tinha vindo passear pela terra. Ele não veio como turismo na terra. Ele veio com uma missão: morrer pela família humana. E ele não esquecia do propósito, da missão que o Pai deu para ele. Quando ele tinha 12 anos de idade, quando os pais de Jesus, José e Maria, esqueceram Jesus lá no templo de Jerusalém e foram embora para casa e não perceberam que Jesus tinha ficado para trás, eles retornaram depois buscando Jesus e o encontraram no templo. E quando Maria disse: por que você fez isso conosco? Ele apontou para o céu e disse: convém que eu cuide dos negócios do meu Pai. Com 12 anos, ele já tinha consciência de que ele era filho de Deus e que a missão dele era uma missão pesada. Convém que eu cuide dos negócios do meu Pai. E Jesus nunca se desviou da missão difícil que Deus, o Pai, deu para ele.
de morrer pela família humana. Ele pediu por 3 vezes, se possível, passe de mim este cálice. Mas ele não se desviou da missão, porque o Pai continuou firme na missão e na decisão de salvar a humanidade. Louvado seja Deus, porque Jesus não desistiu de você ou de mim, não desistiu. E aqui diz, Jesus já conhecia tudo o que ia acontecer com ele. No finalzinho do verso 4 diz assim, Jesus perguntou, a quem vocês estão procurando? E eles responderam, a Jesus o Nazareno. Então Jesus lhes disse, eu sou. Aí diz, sou eu. Mas a frase correta é, eu sou. Porque eu sou é o nome de Deus. Quando Moisés conversou com Deus lá no deserto, e Deus pediu para Moisés ir ao Egito libertar o povo de Israel, que estava como escravo no Egito por 400 anos, Moisés perguntou para Deus, mas eu vou lá e o povo vai perguntar para mim, quem é que enviou você? O que eu vou dizer para o povo? Lá em Êxodo capítulo 2 e 3, ali Deus disse para Moisés, quando o povo perguntar, quem te enviou? Diga, o eu sou me enviou a vocês. Eu sou é o nome de Deus. Na Bíblia, o nome de Deus repetido por mais de 1000 vezes, são 4 consoantes, Y, H, W, H. Decore isso aí. O nome de Deus não tem pronúncia correta. Ninguém sabe a pronúncia do nome de Deus. Nós só conhecemos as 4 consoantes do nome de Deus. Y, H, W, H. Ele é traduzido como sendo Jeová, ou Yahvé, ou Javé. Mas ninguém sabe se é Jeová, se é Javé, se é Yahvé, ou a pronúncia é outra. Ninguém sabe a pronúncia, porque só conhecemos as consoantes. Mas Deus falou para Moisés qual era o significado do nome YHWH. O significado é esse, eu sou. Eu sou significa eterno, incriado, existente por si mesmo. Nunca existiu um tempo em que Deus não existisse. Ele não tem princípio e não tem fim. Por isso ele se chama eu sou. E quando Jesus respondeu a pergunta, a Jesus o Nazareno, eles disseram, estamos procurando. Jesus lhes disse, eu sou. O que aconteceu quando ele falou, eu sou? Uma luz brilhante irradiou de Jesus. Uma luz brilhante apareceu no rosto de Jesus, porque a divindade irradiou. Porque Jesus é Deus. Ele viveu como homem na terra, mas ele nunca deixou de ser Deus. E quando ele disse eu sou, a divindade irradiou, como se fosse um flash. Todos os que estavam ali caíram por terra. Diz aqui, leia aí o verso, estamos lendo o verso 5. Então Jesus lhes disse, eu sou. Ora, Judas, o traidor, também estava com eles. Quando Jesus lhes disse, eu sou, recuaram e o que? Caíram por terra. Os soldados fortes, com espadas, com lanças, caíram por terra. Mas Jesus nem encostou neles. Como é que caíram por terra? Por causa da glória que irradiou de Jesus. Queridos, Jesus Cristo poderia ter destruído a todos assim, ali. Mas ele não veio para destruir, ele veio para salvar e morrer por nós. Todos caíram por terra. E então Jesus novamente perguntou, verso 7. Leia o verso 7. Jesus de novo lhes perguntou, a quem vocês estão procurando? Pela segunda vez. Responderam, a Jesus o Nazareno. Então Jesus disse, já lhes falei que eu sou. Se é a mim que vocês estão procurando, deixem que estes vão embora. Ele disse isso para se cumprir a palavra que tinha dito anteriormente, não perdi nenhum dos que me deste. Então Simão Pedro puxou da
espada que trazia e feriu o servo do sumo sacerdote, cortando-lhe a orelha direita. Sabem por que Pedro cortou a orelha direita do servo do sumo sacerdote? Por que Pedro cortou a orelha do servo do sumo sacerdote? E o nome desse servo era qual? Malco. Malco era o nome deste que teve a orelha cortada. Por que Pedro cortou a orelha? Porque errou a cabeça. Ele não queria cortar a orelha, ele queria acertar o quê? A cabeça. Mas quando ele deu o golpe da espada, pegou na orelha. Queridos, não é assim que Jesus quer que você o defenda. Deus não quer que você defenda Jesus com armas, com espada, com faca ou com revólver. Não, você defende Jesus com a verdade da palavra de Deus. É a verdade que liberta. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. E aqui diz, verso 10: então Simão Pedro puxou da espada que trazia, feriu o servo do sumo sacerdote, cortando-lhe a orelha direita, e o nome do servo era Malco. E o que é que Jesus fez logo em seguida? Pegou a orelha do chão. Isso não está aqui, está no outro evangelho. No outro evangelho menciona que Jesus pegou a orelha e colocou no lugar dela. Curou no mesmo instante. Não era para aqueles soldados todos terem parado para pensar: o que é que estamos fazendo? Olha aí, ele pegou a orelha e colocou, e a orelha está curada. Era para eles terem pensado: vamos prender esse homem é de Deus. Ele só faz o bem, ressuscita os mortos, cura os enfermos, curou a orelha do servo. Queridos, mas as pessoas estavam cegas, porque Satanás cega as pessoas. As pessoas hoje também continuam sendo cegadas por Satanás. Não é o mundo todo que crê em Jesus, são poucos que buscam por Jesus, que creem em Jesus Cristo. Jesus disse para Pedro, verso 11: guarde a espada na bainha. Por acaso não beberei o cálice que o Pai me deu? Em outras palavras, você acha que eu não vou beber o cálice da morte? Eu vim para isso, eu nasci para isso, para morrer. Eu não vou fugir. Então guarde a sua espada, porque eu vou beber o cálice que o meu Pai está me dando, que é morrer pela humanidade. Graças a Deus, meu irmão, minha irmã, Jesus morreu pelos que viveram antes dele, no Antigo Testamento, e Jesus morreu por aqueles que viveriam depois dele, no Novo Testamento. Alcança você, chega até você a salvação. A salvação chegou nesta comunidade, porque Jesus decidiu beber o cálice da morte. Até hoje, Jesus Cristo está salvando, convidando: venham a mim, venham a mim, venham a mim. E todos os que vêm a Jesus são salvos, são perdoados. E aqui diz o verso 12: assim a escolta, o comandante e os guardas dos judeus prenderam Jesus e o amarraram. Então o levaram primeiramente a Anás, sogro de Caifás. Anás era sumo sacerdote, mas ele transferiu esse cargo para o genro dele, Caifás. Mas levaram primeiro para Anás, e depois, aqui diz, sogro de Caifás, sumo sacerdote naquele ano. Ora, Caifás era quem havia declarado aos judeus ser conveniente morrer um homem pelo povo. Verso 15: Simão Pedro e o outro discípulo seguiam Jesus. Quando você lê o Evangelho de João, João não fala o nome dele. Sempre no Evangelho de João você vê o fulano de tal com o outro discípulo. O outro discípulo é esse que está escrevendo, é ele, João. Simão Pedro e o outro discípulo. É uma forma de João falar dele. Ele nunca fala Simão Pedro e João, porque é João que está escrevendo. E ele fala o outro discípulo. Seguiam Jesus, estavam indo juntos. Jesus estava sendo levado preso e João e Pedro estavam indo juntos. Agora veja, esse discípulo, que é João, era conhecido do sumo sacerdote.
e por isso conseguiu entrar no pátio da casa desse com Jesus. João era conhecido, entrou. Pedro não era conhecido, ficou fora. E olha o detalhe, verso 16: Pedro, porém, ficou de fora, junto à porta. O outro discípulo, quem é ele? João, que era conhecido do sumo sacerdote, saiu, falou com a encarregada da porta e levou Pedro para dentro. Olha como esse discípulo, João, que é chamado discípulo amado, ele é um discípulo amado mesmo, é bondoso, carinhoso, e ele trouxe Pedro para dentro. Mas quando Pedro entrou, veja o verso 17: então a empregada encarregada da porta perguntou a Pedro: você também não é um dos discípulos desse homem? Ele respondeu: não sou. Que tal? Foi bonito isso? 3 anos andando com Jesus. Lembrem-se que Pedro foi aquele que disse: mesmo que todos te neguem, eu não te negarei. Ninguém falou isso, só Pedro falou. Todos ficaram quietos, mas Pedro disse: mesmo que todos te neguem, eu não te negarei. E foi o que o primeiro a negar. Eu não sou discípulo dele. Verso 18: os servos e os guardas estavam ali, tendo acendido uma fogueira por causa do frio, e se aqueciam. Pedro estava no meio deles, aquecendo-se também. Pedro estava no meio da rodinha, ao redor da fogueira, com os inimigos de Jesus. João não estava ali. João estava lá pertinho de Jesus. Pedro estava distante de Jesus, lá na rodinha dos escarnecedores. Quem está na rodinha dos escarnecedores, quem está na rodinha daqueles que não amam a Deus, vai colher consequências. E foi o que aconteceu com Pedro. Verso 19: então o sumo sacerdote interrogou a Jesus a respeito dos seus discípulos e da sua doutrina, e Jesus lhe respondeu: eu tenho falado francamente ao mundo. Sempre ensinei, tanto nas sinagogas como no templo, onde todos os judeus se reúnem. Não disse nada em segredo. Por que o Senhor está perguntando para mim? Pergunte aos que ouviram o que lhes falei. Eles sabem muito bem o que eu disse. Pergunte ao povo, Jesus disse. Eles sabem o que eu preguei. Nunca preguei contra ninguém. Prego amor, prego a paz, curo as pessoas. Verso 22: quando Jesus disse isso, um dos guardas que estavam ali deu-lhe o que? Uma bofetada. O que Jesus fez de errado para receber uma bofetada? Nada. Ele somente disse: pergunte ao povo, o povo sabe o que eu ensino. E um dos que estavam ali, uns guardas, deu-lhe uma bofetada, dizendo: é assim que você fala com o sumo sacerdote? Verso 23: Jesus lhe respondeu: se falei mal, dê testemunho do mal, mas se falei bem, por que você está me batendo? Jesus, por que você está me batendo? Verso 24: então Anás o enviou amarrado à presença de Caifás, o sumo sacerdote. Verso 25: Simão Pedro estava em pé, aquecendo-se, então lhe perguntaram. Pedro continuava onde? Na fogueira, na rodinha dos inimigos de Jesus, longe de Jesus. Quando você anda longe de Jesus, você peca. A nossa proteção é andar perto de Jesus. Como é que eu ando perto de Jesus? Começando o dia com oração, começando o dia lendo a Bíblia, começando o dia louvando a Deus. Você está andando perto de Jesus. Durante o dia, nos seus trabalhos, nas suas aulas, dentro da sala de aula, dentro da diretoria, você não esquece de Deus. Você está constantemente orando a Deus, pedindo: Senhor, guia a minha vida, usa-me, eis-me aqui, envia-me a mim, usa-me. Você se mantém perto de Jesus. Mas Pedro não, ele ficou longe, lá no meio da rodinha dos inimigos de Jesus. E o que aconteceu? Verso 25: Simão Pedro estava em pé, aquecendo-se, então lhe perguntaram. É a segunda vez que perguntaram para Pedro.
Você também não é um dos discípulos dele? E ele o quê? Negou e disse: não, não sou. Segunda vez que ele disse: não, eu não sou. Quantas vezes nós temos vergonha de Jesus? Você já passou por isso? De ter vergonha de Jesus? De se declarar discípulo de Jesus? Quando as pessoas estão bebendo, você tem vergonha de falar: não, obrigado, eu não bebo. Por que você não bebe? Você não vai falar porque a minha igreja não permite. Isso não é a resposta que se dá. Ah, você não bebe porque a sua igreja não permite? Não, tem nada a ver com a igreja. Você tem que assumir: eu não bebo porque eu amo Jesus. E a palavra de Deus diz que eu não devo beber. Não é porque o pastor não quer, não é porque a minha igreja proíbe, não. Você assume: eu sou de Jesus. Você se declara discípulo de Jesus. Não pode ter o quê? Acanhamento, não pode ter vergonha. Pedro se envergonhou dizendo: não conheço esse homem aí. Queridos, veja aí o verso 26. Um dos servos do sumo sacerdote, parente daquele a quem Pedro tinha cortado a orelha. O mundo é pequeno, né, irmãos? O mundo é pequeno. Ali no meio daquela rodinha tinha um parente de Malco. Quem era Malco? O guarda que Pedro tinha cortado a orelha. Ora, ele sabia quem era Pedro, que Pedro cortou a orelha do parente dele. E olha aí, verso 26, um dos servos do sumo sacerdote, parente daquele a quem Pedro tinha decepado a orelha, perguntou: não é verdade que eu vi você no jardim com ele? Verso 27, de novo Pedro o quê? Negou. E no mesmo instante o galo cantou. No mesmo instante o galo cantou. Queridos, quando o galo cantou, Pedro se lembrou de Jesus, quando Jesus falou: Pedro, você vai me negar 3 vezes antes do galo cantar. Ele negou pela 3ª vez. Pedro saiu dali, ele foi lá para o jardim do Getsemane, onde Jesus esteve na noite anterior, e ali ele se jogou no chão e chorou amargamente, porque ele tinha traído o seu mestre. Pedro derramou lágrimas de arrependimento, porque ele traiu Jesus, e Jesus o perdoou. Quantas vezes você trair, tantas vezes Jesus vai perdoar, se você pedir o quê? Perdão. Queridos, Jesus Cristo tem um amor muito grande, uma graça infinita. Ele só não perdoa quando nós não confessamos os nossos pecados. Esse evangelho não fala da experiência de Pedro saindo dali e indo até o jardim de Getsemane e lançando-se em terra e chorando e pedindo perdão. Mas o evangelho de Lucas conta essa história. O evangelho de Lucas dá mais detalhes. Fala que Pedro se arrependeu. Nós precisamos nos arrepender dos nossos pecados, confessar os nossos pecados. 1 João capítulo 1, verso 9, 1 João capítulo 1, verso 9, bem no finalzinho da Bíblia, aqui diz assim, 1 João 1, 9, se confessarmos, leiam comigo, se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. Se dissermos que não cometemos pecado, fazemos dele um mentiroso e a sua palavra não está em nós. Todos nós somos pecadores. Se alguém disser que não tem pecado, está mentindo. Todos nós somos pecadores. E se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para quê? Para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. Basta confessar, pedir perdão, em nome de Jesus, e vamos passar do pecado para o perdão, da morte para a vida. Tão fácil assim, aceitando a Jesus como nosso Salvador. Jesus espera que você não o negue. Jesus espera que você
aonde você trabalhar, aonde você for, você leve Jesus com você e mostre para os outros quem é o seu Jesus e por que você ama Jesus, e convide as pessoas para seguirem a Jesus. Jesus Cristo quer que você permaneça ao lado dele, mostrando o rosto dele, o sorriso dele, o perdão dele. Vamos abrir o nosso coração para que Jesus Cristo não tenha morrido em vão por você. Aceite a morte e o sangue derramado por Jesus para perdão e salvação sua e minha. Amém? Amém. Amém. Quantos aceitam a Jesus Cristo como Salvador pessoal? Aceitam o sangue de Jesus Cristo para o perdão dos nossos pecados? Fiquem com a mão levantada. Eu vou orar. Pai querido que estás nos céus, obrigado porque Jesus não desistiu de nós. Obrigado porque Jesus bebeu o cálice da morte. Obrigado porque Jesus Cristo nos perdoa quando nós pecamos. Perdoou a Pedro, que o negou 3 vezes, e também nos perdoa. Que o teu perdão seja nos concedido pelo teu sangue, amado Jesus. Derrama o teu Espírito sobre nós, abençoa-nos a todos que estamos confessando o teu nome diante de todos, com as nossas mãos levantadas. É em nome de Jesus que pedimos, e todos dizemos amém. Amém.